Quero agradecer ao Gabriel pela música, que é um resumo daquilo que nós iremos apresentar através da palavra de Deus nessa noite. Nós anunciamos para vocês que nós estaríamos apresentando o tema sobre ecumenismo, mas antes de fazê-lo, eu gostaria de continuar desafiando cada um de nós para que possamos continuar orando em favor do batismo da primavera. Nós temos 15 juvenis que serão batizados nesse sábado, para a honra e glória de Deus. E nós estamos organizando uma bonita festa para que Deus seja louvado, para que os nossos filhos possam registrar esse momento na mente deles assim, fotografar e deixar bem gravado para que eles jamais esqueçam disso. Nós também queremos pedir que vocês orem pela semana de oração, que vai acontecer no dia 10 a 17 de outubro. Nós hoje conversamos com o pastor Josanã e nós durante o dia compramos ali a passagem para que ele possa estar conosco. Então nós estamos organizando alguns detalhes para a vinda dele, de repente ele vai vir até com a família, que aí vai ser um privilégio para nós receber aqui a família do pastor Josanã. E eu gostaria que vocês orassem por essa semana. A proposta é que essa semana seja uma semana de consagração a Deus. Uma oportunidade para a gente colocar novamente a nossa vida no altar de Deus ou renovar a nossa aliança com Deus. Então registre este momento. Nós teremos essa semana, ela será presencial, se Deus assim permitir, e também será transmitida pelos nossos canais para que os nossos amigos que nesse momento não podem estar conosco, aqueles que não poderão também acompanhar, possam acompanhar pelas redes sociais. Vamos nesse momento então curvar a nossa fronte e vamos ter aí uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui no meio dessa semana, de fazermos essa pausa, diante de tanta correria, mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar, através da Tua palavra, orientação para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque pedidos aqui já foram mencionados, nós já oramos, mas nós queremos suplicar pela porção dobrada do Teu Santo Espírito. Que Deus abençoe a Tua igreja, que essa igreja continue firme e forte, avançando em direção à nossa bendita esperança, que é a volta de Jesus. Abençoe também, Senhor, essa instituição, que é o IACS, que Deus possa conduzir todos os nossos adolescentes e os administradores dessa instituição. Nós oramos assim porque nós cremos e confiamos em Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidá-los então para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de São João, o Evangelho de João, capítulo 17. Existe um convite que é feito através dos textos que nós estaremos lendo. Capítulo 17 e o versículo 21 até o versículo 23. E a palavra de Deus diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aí está um texto que é um convite de Jesus Cristo para que a igreja, para que nós sejamos um. Há um tempo atrás, talvez em 1 ano e meio, nós estávamos com um grupo de estudantes, estávamos ali estudando alguns assuntos relacionados à hermenêutica e em um intervalo da matéria, eu sentei numa lanchonete
da faculdade. De repente, então, o meu colega ali, que também era adventista e era pastor, nós começamos a conversar e daqui a pouco chegou um outro estudante. E aí me apresentaram o estudante, era um padre. E aí ele disse, olha, que prazer conhecer você e tal. A gente conversou um pouquinho e ele disse assim, eu tenho um irmão que é pastor adventista. E ele disse, eu tenho um outro que é pastor presbiteriano. E eu tenho um outro que não é pastor, mas é adventista. E a minha mãe é uma estudante da Bíblia e muito dedicada. E eu pensei, mas que família assim diversa, uma complexidade de fé em uma mesma família. E daqui a pouco eu perguntei assim, e você está estudando sobre o quê? Está escrevendo o quê? Qual é a sua dissertação? Ele falou assim, é o terror dos adventistas. Eu falei, o terror dos adventistas? E aí ele me disse, falando sobre ecumenismo. E eu tive a oportunidade de ler a dissertação dele. Na realidade, ele não fala sobre a nossa ótica profética, nada disso. Ele estudou como é que está o movimento do ecumenismo, o diálogo interreligioso, como isso acontece entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, os avanços, os retrocessos disso também. Então, quando nós falamos de ecumenismo, esse assunto ele é atual. E desde que eu me entendo por gente, vamos dizer assim, desde pequeno, no momento que eu comecei ali a ler o Grande Conflito, com 9, 10 anos, o assunto de unificação de igreja está presente na nossa literatura profética. E queridos, esse assunto nós precisamos conhecer um pouquinho melhor. Porque existem pontos positivos no ecumenismo, como também tem pontos negativos. E geralmente as palestras ou as mensagens que são apresentadas sobre ecumenismo, eles são assim apresentadas para nos dar pavor, né? Porque são vários relatos assim, olha, fulano está tendo uma reunião assim, está acontecendo isso e aquilo. Realmente o nosso discernimento a respeito do ecumenismo é muito claro na profecia. E nós não precisamos assim ter medo de que a igreja vai ser infiel. Nós temos um povo que será fiel aos princípios da palavra de Deus e à revelação profética. Mas esse diálogo ecumênico ou interreligioso, para a gente entender um pouquinho o que é o ecumenismo, é essa conversa que existe entre as igrejas. Então isso nós chamamos de ecumenismo. Mas existe também o diálogo interreligioso, que é aquele que acontece, por exemplo, o cristianismo com os muçulmanos, né? O islamismo. Nós temos também o cristianismo e o judaísmo. Então existe um diálogo também que acontece entre eles. Alguns anos atrás eu estive na Unicinos, onde a universidade promovia diálogo interreligioso. Então eu ouvi uma palestra de um judeu. Depois eu ouvi uma palestra por um muçulmano. E ele apresentava as razões, por que eles deveriam se aproximar, como que era a fé, alguns princípios, as coisas parecidas. Foi assim, um ambiente e uma oportunidade de conhecer aquilo que de repente nós desconhecemos. E alguns anos atrás, isso lá pelo ano mais ou menos 2000, eu estava como pastor de uma igreja bem no centro de Vitória. É chamada hoje Igreja da Graciano Neves. Fica bem assim no coração da capital. É uma igreja antiga, histórica. Ela foi a antiga Igreja Central de Vitória. Então a membresia da igreja eram pessoas assim, 80 anos, 79, entendeu? O meu tesoureiro tinha 80, a esposa era tesoureira e o esposo era vice. Um tinha 80, outro tinha 79. O meu ancião tinha 80 anos. Mas era uma igreja muito querida. E tinha um grupo de jovens também, né? E nós recebemos um convite de uma igreja católica do bairro Jardim da Penha. É um bairro nobre de Vitória. E uma igreja católica gigantesca.
E qual foi o convite? O convite é para que a gente fosse lá numa reunião ecumênica para a gente relatar a história da Igreja Adventista e as nossas principais doutrinas. E eu levei boa parte da igreja comigo, né? Todos os nossos irmãos aí bem tradicionais. E nós fizemos ali uma palestra. E nós apresentamos os pontos doutrinários. E foi assim, proveitosa a nossa conversa, o nosso diálogo. Nada foi tratado de que a Igreja Adventista deveria se unir, mas foi uma grande oportunidade para aquelas pessoas que estavam ali, católicos, presbiterianos, luteranos, aprender um pouquinho a respeito da nossa fé, a respeito de alguns pontos, por que nós guardamos o sábado, por que nós batizamos, não batizamos bebê, mas batizamos juvenis ou crianças quando tem conhecimento, ou adultos, e também por imersão. Todas essas coisas foram apresentadas e algumas perguntas foram feitas. E logo depois disso eu recebi a transferência, fui para outro distrito, mas foi um momento muito bom aquela conversa que nós tivemos ali. Então vejam que acontecimentos como esse acabam sendo positivos também para nós, porque no momento em que existe essa abertura para você colocar, para você apresentar a doutrina, isso é evangelismo. O objetivo não é converter, quem sabe, as pessoas que estão ali, mas quebrar preconceitos e barreiras. Então o ecumenismo ele tem aspectos positivos. Mas vejam só, eu disse para vocês logo na minha fala inicial aqui, que existe assim, em termos de ecumenismo e diálogo interreligioso, mas especificamente do ecumenismo, que é esse diálogo que existe entre as igrejas, existe avanços, mas existe também muitos retrocessos. O que são esses avanços? Existe um Conselho Mundial de Igreja. E esse Conselho Mundial de Igreja, há mais de 50 anos, eles estão organizados com o objetivo de tratar e de ter esse encontro com a proposta de unificar as igrejas, com um propósito. Não é fazer uma igreja só, mas ter um pensamento, ter iniciativas em comum ou comum. E quando eu olho para isso, eu vejo o seguinte, que há muitos anos existe já um movimento ecumênico acontecendo, mais de 50 anos. E um dos primeiros, talvez o primeiro que aconteceu, em 1969, ele recebeu a visita do Papa Paulo VI. E o Papa chegou nesse encontro. E ali estava aquele conselho ecumênico reunido, e o Papa era um dos convidados para falar. E na sua fala de abertura, olha que interessante como foi a fala. Ele diz assim, feliz encontro, na verdade, momento profético. Aurora de um dia futuro e aguardado por séculos. Logo na sequência, ele faz a seguinte afirmação. Eis, portanto, entre vós, nosso nome é Péter, Pedro. Continua o texto. E aí depois diz assim, quanto a nós, estamos convencidos de que o Senhor nos concedeu um ministério de comunhão. Eu não sei o que você entendeu dessa declaração, mas imagine só, 51 anos atrás, o Papa vai diante de um conselho ecumênico de várias igrejas reunidas e na sua fala inicial, ele diz que está feliz pelo encontro, aquilo é um momento profético. Até aí tudo bem, mas quando ele diz assim, nosso nome é Péter, o que ele estava dizendo com isso? Queridos, existe uma doutrina, que é a doutrina base da Igreja Católica, que não é o domingo, que não é a Eucaristia, que não é também a questão da imortalidade da alma, do purgatório.
Existe uma doutrina que é básica. E a doutrina básica é: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será também ligado aonde? No céu. E tudo que desligares da terra também será desligado no céu. A Igreja Católica interpreta e entende esse texto como a igreja tendo autoridade para mudar, para modificar qualquer verdade. E aquilo que é alterado, né, na função ali, o Papa, quando ele altera, na sua função, ele é infalível, e quando ele altera aqui, é alterado também no céu. Então isso justifica, por exemplo, qualquer alteração. A Igreja Católica, a força da Igreja Católica não está na Bíblia, está na tradição. Tá? Então, essa doutrina é muito forte dentro da Igreja Católica. E quando o Papa ele está diante de um grupo de evangélicos, na sua maioria, vamos dizer assim, na sua representatividade, e ele diz, o meu nome é perto, ele está dizendo o quê? Assim, eu sou o líder da igreja. Quando ele disse isso, as pessoas, na realidade, não apreciaram essa fala. Mas esse foi o primeiro encontro ecumênico que nós temos registrado. Através, assim, da fala do Papa. Há 51 anos atrás. Em 2018, o Papa agora, Francisco, ele visitou o Centro de Conselho Ecumênico das Igrejas e ele começou o seu discurso assim: amados irmãos e irmãs. Veja só o tom pastoral. Ele disse assim: reitero-vos a minha cordial gratidão. Ajudemos-nos a caminhar, rezar e trabalhar juntos, para que com a ajuda de Deus progrida a unidade e o mundo acredite. Mudou muita coisa no tom. O primeiro encontro, eu sou Pedro, mostrava e reforçava a autoridade católica. Agora, este último encontro que aconteceu, diante desse conselho ecumênico de igrejas, o tom, na realidade, foi completamente diferente. O ecumenismo, ele está acontecendo, isso acontece diariamente, existem avanços nessas reuniões e existe também retrocessos. Mas o que são esses retrocessos? Porque eles decidem algumas coisas nessas reuniões. E aí, quando chega na hora de colocar em prática, as coisas não conseguem ser concretizadas e elas não avançam como eles gostariam. E novamente se volta o assunto e novamente se organiza de uma outra dinâmica. Queridos, existe muita literatura protestante que fala desse assunto. E nessa dissertação que este colega nosso descreveu, ele apresenta claramente para nós os avanços e os retrocessos desse diálogo entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Mas existe também um outro artigo que eu li recentemente, que é como que esse movimento vai conseguir unificar essa ala pentecostal. Porque a ala pentecostal ela tem uma força muito grande no Espírito Santo, na Bíblia. E, novamente, o autor do artigo ele chegou a dizer o seguinte, que essa união já está acontecendo, porque o movimento ecumênico ele tem esse tom da utilização da Bíblia e também do Espírito Santo. Então, nós temos alguns pontos positivos do ecumenismo. Como eu mencionei para vocês, a história lá de Vitória, que é a questão, a oportunidade que você tem de testemunhar para as pessoas. Existem também outros pontos, por exemplo, a liberdade religiosa. Nós recebemos aqui o pastor responsável, aqui na igreja do IACS, o pastor responsável pela liberdade religiosa na divisão sul-americana. E na sua palestra, no seu sermão, ele mencionou claramente que quando nós conseguimos avanços relacionados à liberdade religiosa, nós adventistas somos beneficiados com isso. Através da guarda do sábado, através de provas que alunos podem, de repente, fazer num horário alternativo, funcionários que conseguem, de repente,
uma brecha para poder ter uma escala diferenciada do trabalho. Mas ao mesmo tempo que a liberdade nos auxilia, também auxilia as outras religiões. Então, ou seja, o ecumenismo, ele ajuda na questão da liberdade religiosa. Mas liberdade religiosa não é só para o adventista, é para todas as religiões. Existe também esse diálogo interreligioso. E a gente pensa assim, mas não precisa disso. Claro que precisa. Como é que nós vamos pregar o evangelho em países que hoje eles estão simplesmente fechados para o evangelho e para o cristianismo? Somente através do quê? Do diálogo. Dessas religiões conversando, da liderança conversando. E existe também um outro ponto positivo, que são várias iniciativas que são assumidas nesses encontros de ecumenismo para que a justiça social aconteça. Para que o ser humano possa ser visto como ser humano. E ele possa devolver ao ser humano a humanidade. Então, existem avanços e pontos positivos na questão do ecumenismo. Mas nós, adventistas, não fazemos parte, nós não somos membros desse Conselho Mundial Ecumênico de Igrejas. Nós não fazemos parte desse encontro. Mas nós estamos ali participando como observadores externos. Então, nós não temos uma cadeira representativa. As pessoas que são membros da igreja, que são líderes, que participam, eles vão ali como pessoas que estão do lado de fora e estão ouvindo, compreendendo, e ao mesmo tempo, quando eles são consultados, eles apresentam os pontos da igreja adventista e a forma como a igreja pensa. Então, nós nos mantemos à distância desse barco ecumênico. Por que nós nos mantemos à distância? Porque nós temos um conhecimento profético que descreve claramente que através do ecumenismo vai haver a união das igrejas. Isso eles vão acabar se unindo para perseguir o povo de Deus, o povo remanescente. Nós temos essa ótica. Por isso nós não nos envolvemos diretamente nesse processo. Mas quais são os pontos que a igreja encara como negativo? Queridos, vários pontos. Vejam só. Primeiro, eu quero mencionar para vocês que quando nós encontramos o texto aqui, que Jesus nos convida para vivermos em unidade, esse convite, queridos, não é assim, vamos estar juntos aqui. É muito mais do que um convite. Eu preciso estar unido em verdade, em oração, em santificação, em amor. Não é só assim, vamos estar unidos em amor. Esse não é o convite, a proposta bíblica. A proposta bíblica para a unidade é muito mais do que isso. E nós temos um grande desafio. E por isso existem algumas dificuldades. E algumas dessas dificuldades que nós temos dentro do ecumenismo é justamente o quê? Que as crenças religiosas, elas não são observadas. Ninguém senta, por exemplo, assim, vamos aqui orar a Deus para descobrir o que a Bíblia está dizendo a respeito desse ponto. Essa não é a proposta desse encontro. Então, o que acontece nesse encontro? Algumas doutrinas e alguns pontos doutrinários simplesmente são o quê? Relativizados. Então, você tem a verdade? É a sua verdade. Não é mais a verdade absoluta. Então, esse é um ponto negativo que nós, adventistas, olhamos para esse movimento. Olha, isso aqui é algo que acontece ali. Uma outra coisa que acontece também é o sincretismo religioso, ou seja, essa mistura que acaba acontecendo ali dentro. E às vezes a gente pensa assim, eu vou acrescentar alguma coisa a Cristo. Irmãos, Cristo não precisa você acrescentar nada a Cristo. Porque quando você acrescenta algo a Cristo, você está tirando de Cristo. Então você não acrescenta nada ao cristianismo. Porque o cristianismo que nós temos na Bíblia, ele é suficiente. E algumas pessoas, não, eu vou introduzir aqui uma prática, quem sabe, do espiritismo, uma prática, quem sabe, do islamismo. Tem coisa parecida. Quem sabe a gente pode aproveitar uma coisa daqui, uma coisa dali. E existe aquele pensamento que diz assim, que todas as religiões expressam a revelação divina e a salvação. Irmãos,
Isso aqui, às vezes, a gente escuta isso com muita facilidade. Mas um exemplo, eu já até mencionei isso algumas vezes aqui na igreja. Existe um centro espírita em Rio Grande. E eu fui pastor em Rio Grande. Na realidade, existe muito centro espírita lá na Elevon. Muitos, né? Em cada esquina, no meio dos quarteirões, das quadras, é uma infinidade. Mas existe um que está numa esquina, numa avenida principal, e ele tem assim, uma declaração, a declaração de fé está projetada na parede. E está dizendo assim, ó, não há salvação fora da caridade. O que essa frase está dizendo? E o fato de você fazer o bem ao próximo é o caminho para você alcançar o quê? A salvação. Irmãos, tem como você pegar um conceito desse e você colocar isso no cristianismo? Não tem como. Porque no momento que você faz isso, você está eliminando todo o processo da salvação e redenção. É uma outra metodologia, uma outra forma de pensar e ver as coisas. Então, a igreja adventista, ela olha e diz assim, ó, o grupo ecumênico, as pessoas que se reúnem, elas na realidade abrem mão dos princípios bíblicos. Existe um sincretismo religioso, existe esse pensamento de que todas as igrejas expressam a revelação de Deus, ou da divina ou da salvação. Existe também um conceito ecumênico de evangelismo. Qual é o conceito ecumênico de evangelismo? Sabe qual é o conceito ecumênico de evangelismo? É o conceito seguinte, não existe evangelismo, essa é a verdade. Qual é o conceito? É aquele conceito social, compaixão social. Já viram isso? Então, aonde eu vou ajudar as pessoas, eu vou, na realidade, cuidar das pessoas, eu vou, de repente, limpar uma praça. Existe algo de errado nisso? Não. Eu vou plantar árvores, eu vou, de repente, comprar aí algo para beneficiar pessoas. Nós precisamos fazer isso. Mas o evangelismo do grupo ecumênico, e que é defendido, na realidade se tornou compaixão. Porque não pode haver conversão. Você não pode pregar e trazer a pessoa para onde? Para a igreja. Entendeu? Então essa compaixão social engoliu a compaixão de salvação. E isso é um perigo para nós também. E existe também um envolvimento político de certas igrejas ecumênicas. Como essas igrejas elas perderam a sua popularidade, para onde que elas vão? Elas se lançam no meio político, para tentar ali ganhar espaço e ganhar força. E algumas dessas igrejas, elas se transformaram tipo em uma cruz vermelha, que tem os seus projetos, as suas iniciativas, os seus movimentos políticos, uma organização completamente secular. E existe um outro elemento que eu também quero pontuar, porque são os pontos negativos do movimento ecumênico. É o distanciamento a respeito da volta de Jesus. Ou seja, porque dentro do grupo ecumênico as pessoas imaginam o seguinte, nós precisamos transformar a sociedade. Nós precisamos recuperar a sociedade. Mas eles tiram completamente o foco o quê? De que Jesus vai voltar. Não existe esse foco. Não se apresenta essa realidade. Apresenta uma tentativa de que o mundo vai o quê? Melhorar. O mundo vai melhorar. Parece o discurso político, né? Que é apresentado para nós todas as eleições. Propostas de melhoria aqui, e pode até melhorar. De repente o calçamento, um hospital melhor, uma infraestrutura melhor, mas a condição moral da humanidade nós sabemos que vai ter declínio. A cada geração, eu não sei se vocês conseguem ver isso, mas a cada geração, e as gerações agora elas são mais curtas, né? Existe um declínio em todos os sentidos, espirituais, o sentido emocional, e a Bíblia apresenta isso. E qual é a posição da igreja adventista quanto
quanto ao ecumenismo. Queridos, a Igreja Adventista, então, ela não é contra o movimento ecumênico, mas contra aquilo que, na realidade, é feito e a maneira como é abordado, como é trabalhado o assunto. A proposta, então, de amar, de estar unidos, ele, na realidade, age de uma forma. Vamos estar unidos, mas a gente não discute doutrina, a gente não estuda a Bíblia. Vamos aqui ter uma proposta e vai sendo amenizado as coisas. E o Evangelho vai sendo diluído e ele perde completamente a sua força. Existem muitas igrejas que elas estão em declínios espirituais. Declínio, desculpe, de membresia. E declínio também espiritual. Igrejas que você olha, se elas não têm mais crescimento nenhum. E aí você vai assim, ó, tem bons pastores, tem instituições fortes, mas perderam a identidade. E nós, como Igreja Adventista, temos uma identidade profética. E nós não podemos abrir mão disso. E então nós somos desafiados a pregar o Evangelho. Nós temos um texto que é muito conhecido pelos nossos irmãos, porque está ali relacionado à nossa mensagem, a primeira mensagem angélica. Vocês conhecem o texto. E o texto diz o quê? Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o texto. E o texto nos convida a pregar o Evangelho. O Evangelho é eterno. Esse texto também nos desafia a adorarmos a Deus. E logo na sequência, você vê que aqui tem um convite. Qual é o convite que nós precisamos fazer? Esse convite de chamar todos para o quê? Adorar. Então, a Igreja Adventista, ela pratica o ecumenismo. Por quê? Nós olhamos para todos. Se o indivíduo é presbiteriano, né, Kátia? Se o indivíduo é testemunho de Jeová, se o indivíduo é católico, é batista, eu não olho dizendo assim, ó, ele tem uma fé, então eu não vou pregar para ele. Não, pelo contrário. Eu vou pregar para ele, porque ele precisa conhecer o quê? Receber esse convite de adorar. Ao mesmo tempo que eu convido essa pessoa para adorar a Deus, eu também digo para essa pessoa o quê? Retirai-vos dela, povo meu. Eu estou dizendo assim, ó, venha para cá. Existe um conhecimento que você precisa compartilhar. Nós estamos unidos para fazer parte o quê? Do povo remanescente. E esse povo remanescente, queridos, eu vou dizer assim, Deus ele tem os seus fiéis em todas as igrejas. E a igreja, a TV Novo Tempo, quando você recebe ali, a gente como pastor às vezes tem acesso às pessoas que pedem os estudos bíblicos. E você encontra ali o nome da religião da pessoa. Batista, presbiteriano, Assembleia de Deus. E essas pessoas pedem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já encontrei pessoas que são batistas, e eu pergunto, mas por que vocês não se tornaram adventistas? E as pessoas dizem, ó, nós já guardamos o sábado. Nós já seguimos a dieta adventista, né, falando da carne de porco. Mas por que não se tornaram adventistas? Porque tem vínculos, tem parentes que são pastores, amigos. A pessoa tem dificuldade de sair desses ambientes, entendeu? Porque é difícil. Então, queridos, no momento em que acontecer, e já está acontecendo a sacudidura, muitos dos que estão aqui vão sair e outros que estão lá fora vão entrar. Mas no momento que acontecer o decreto dominical, que acontecer a união das igrejas, acontecer o decreto dominical, e que essas pessoas compreenderem que tudo aquilo que elas leram, viram, está realmente acontecendo, essas pessoas elas vão tomar a sua posição. Assim como Nicodemos. Assim como Nicodemos, que foi, vamos dizer assim, o discípulo tardio, né, que se manifestou diante dos últimos eventos. Então a Igreja Adventista se vê como um movimento ecumênico, escatológico, direcionado através do dom profético. Então nós temos um chamado para todas as pessoas, para que essas pessoas possam fazer parte do remanescente de Deus, que tem a fé de Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Esse é o convite. Então, a nossa posição, ela é forte, né? Ao mesmo tempo, ela marca e mostra a nossa identidade. Mas o que eu tenho que entender
do movimento ecumênico é que está acontecendo há muitos anos atrás, tem mais de 50 anos. Então a gente não precisa ficar de repente assustado assim, ó, está acontecendo. Está acontecendo. Existem avanços e retrocessos. E do jeito que o Espírito de Profecia declara para nós, está acontecendo. Queridos, há alguns anos atrás, a Igreja Adventista, ela publicou esse livro. Esse aqui é na versão portuguesa, é recente, né, pela Casa Publicadora. Mas o livro original, ele fez parte de um diálogo religioso entre a Igreja Adventista, quando a Igreja Adventista conversou com Ben House e Walter Martin. Isso na década de 1950. Ben House era um pastor presbiteriano e o outro era um pesquisador de movimentos religiosos, caçadores de seitas. E a Igreja Adventista nos Estados Unidos era conhecida como uma seita. Então, a igreja foi desafiada e através de um diálogo com esses dois personagens aí, a igreja elaborou um material para responder aos principais questionamentos americanos a respeito da Igreja Adventista. E aí foi produzido um livro, um material, que depois se transformou em um livro, com esse título Questões sobre Doutrina, e foi apresentado esse livro como resposta. E claro que isso gerou uma polêmica entre alguns adventistas, mas o livro ele surtiu o efeito muito positivo. Por quê? Porque as pessoas tiveram acesso à informação, ao nosso pensamento, por que muitas doutrinas nossas foram desenvolvidas, eles perceberam que as doutrinas eram bíblicas, e a Igreja Adventista passou a ser considerada não mais uma seita, mas uma igreja. Então, ou seja, isso aconteceu por quê? Porque houve uma abertura, houve o diálogo, houve uma comunicação. Então, existe no movimento ecumênico, como acontece hoje, aspectos positivos. E nós, adventistas, olhamos e existem também aspectos negativos, como nós citamos. Mas o tempo em que nós estamos vivendo, nós como igreja, devemos aproveitar essa liberdade, aproveitar esse momento para ter diálogo, apresentar a nossa fé, aproveitar as aberturas que nós temos para mostrar a identidade adventista, o papel, a profecia, mas ao mesmo tempo nós temos um papel profético, que é convidar as pessoas para adorar a esse Deus Criador, apresentando o Evangelho eterno e convidando essas pessoas para fazerem parte do remanescente de Deus. Queridos, aí está o desafio para cada um de nós. E o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de liberdade para a gente fazer isso. Então aproveite, use as redes sociais, compartilhe as mensagens, ofereça estudos bíblicos presenciais para as pessoas, online, independente do mecanismo. Mas é hora de aproveitarmos para pregar o Evangelho, para testemunhar das pessoas. Uma irmã me ligou semana passada desesperada. Ela falou, pastor, meu vizinho está no hospital, entre a vida e a morte. O senhor pode ir lá fazer a unção? E eu falei assim, ele sabe o que é unção? E ela falou assim, pastor, eu que quero que ele seja ungido, pastor. Eu falei, mas por que, irmã? Porque, pastor, no início dessa pandemia, essa pessoa, eu mudei para o lado da casa dessa pessoa. E todos os dias o Espírito Santo me dizia para mim pregar para essa pessoa. E eu, com medo da pandemia, não preguei. E a minha mãe, que não é crente, dizia para mim, vai menina, tu tem medo demais. E eu não fui. E agora que ele está no hospital, eu estou aflita. E eu conversei um pouquinho com essa pessoa, dizendo, calma, irmã, tal, né? E aí, ele faleceu. E ela falou assim, pastor, e agora? Eu falei assim, irmã, Deus dá oportunidade para cada pessoa e cada pessoa é julgada de acordo com a oportunidade que teve. Então, calma. Ele não morreu sem conhecer a verdade a respeito de Jesus Cristo. Mas não perca o quê? Oportunidade de pregar o Evangelho. Por medo, por insegurança, por timidez e vergonha. Esse é
é a oportunidade que nós devemos ter. Que Deus nos abençoe e que nós possamos avançar com a pregação do Evangelho.